Os primeiros discípulos de Jesus, se a gente for ler os evangelhos no Novo Testamento, eles largaram tudo para servi-lo. Jesus encontra com eles, uns estavam pescando, o outro estava cobrando impostos, enfim. Jesus vem e fala, vem, segue-me. E eles largam tudo que os afazeres, o emprego, o que eles tinham para fazer, para seguir a Cristo. Esse é um exemplo que os apóstolos deixaram para nós. E Jesus mesmo disse que qualquer pessoa que amar mais a pai, mãe, irmão, ou até mais a sua própria vida do que a ele, do que a Jesus, não é digno de ser seu discípulo. E hoje nós temos essa escolha para fazer. Vamos refletir sobre para quem nós estamos vivendo. Quais são as nossas prioridades? O que tem ocupado o nosso tempo, a nossa mente? Que tipo de preocupação tem tirado o nosso sono? Muitas pessoas elas perdem o tempo delas. A gente vive pouco tempo em relação à eternidade, se a gente for parar para pensar. A gente consegue viver uns 70, 80 anos, dependendo da pessoa, né? Outros morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, mas enfim, a gente tem que ver que muito do tempo que a gente vive, a gente está jogando fora, desperdiçando com coisas banais, com entretenimento. Às vezes a gente pode passar horas em frente à televisão, ou no celular, ou no computador, ou jogando videogame, ou acompanhando alguma série, uma temporada, várias temporadas, e então, essas coisas não edificam nada. Às vezes só nos alienam e às vezes podem até nos distanciar de Deus. E às vezes isso tudo faz a gente esquecer que um dia a gente vai prestar contas a Deus de tudo que a gente faz. Ou então tem outro tipo de pessoas que estão tão preocupadas com o serviço, com o emprego, que esquecem de Deus, sabe? Deus abre uma porta para a pessoa e aí assim que ela arruma um emprego, ela deixa de cultuar a Deus, de fazer um culto doméstico, de ir para a igreja. E quem abriu a porta foi Deus, e foi pela misericórdia dele que nós estamos vivos, sabe? A gente tem que sempre lembrar disso, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e é um motivo também da gente não ser consumido, sabe? Então, que a gente possa ver o que está ocupando o nosso tempo. Eu vou fazer uma pergunta melhor. Para quem a gente tem vivido? Para quem você tem vivido? Para si mesmo ou para Deus? Porque Jesus ele disse que quem amar mais a si mesmo não é digno de ser um discípulo, não é? Ele nos chamou para vivermos para ele, para ter uma escolha para ele a fazer. Nós temos uma escolha. E o que você pretende? Ser escravo do pecado ou servo de Deus? Parece estranho, mas nós só temos essas duas opções. Assim, ou a gente é escravizado pelo pecado, ou a gente, por amor, opta por servir a Deus, aquele que nos livrou do pecado, da maldição do pecado, da lei, da morte eterna. E nós servimos a Deus. Servir a Deus não é difícil, não é os mandamentos deles não são pesados, sabe? E essa resposta da pergunta, o que você pretende, ser escravo do pecado ou servo de Deus, é muito séria, porque a resposta, dependendo da resposta que você der, ela vai determinar aonde você vai passar a eternidade. Vamos parar para pensar. O que a gente prefere? O que você prefere? Passar a eternidade louvando a Deus ou passar a eternidade no inferno? Porque de acordo com a escolha que você fizer, só tem essas duas escolhas. E se a gente, às vezes, congregando na igreja ou estando na presença de Deus, alguns afazeres, algumas preocupações do dia acabam nos afastando, mas que a gente possa ter uma reflexão nesse momento para voltarmos, sabe? Para a presença de Deus. Se a sua resposta for que você quer passar a eternidade louvando a Deus, que a gente possa começar agora, renunciar o que nos afasta de Deus, sabe? A gente tem que vigiar, porque tudo que a gente prioriza ao invés de Deus é idolatria. Então, que o Espírito Santo
te mostre nesse momento aquilo que te afasta de Deus e que você possa confessar os seus pecados a Jesus Cristo, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É só um momento mesmo, uma mensagem para refletirmos, breve, no meio das minhas limitações, mas que a gente possa, que o Espírito Santo venha tocar os nossos corações.